Muito boa noite, senhoras e senhores. 7h30. Hoje é quarta-feira e nós vamos iniciar a nossa aula da estreia do líder, considerando que hoje nós vamos falar sobre o tema liderar. Então, hoje é o dia da aula do tema do curso, né, cara? Então, hoje é aquela aula legal que a gente vai poder explorar um pouquinho a questão da liderança e entender como a liderança impacta aí a forma que você atua, a forma que você pode se preparar. Então, é muito legal. Esse barulhinho que você fica ouvindo, tadã, são os alunos chegando, né? 7h30 mesmo sendo já um horário da noite, a galera tá vindo do serviço, tá no trânsito, tá chegando que nem a Bruna aí que chegou, o Marcelo que tá chegando, a Rosiane. Rosiane, você tá falando de onde hoje, Rosiane? Eu tô em Campos dos Goytacazes, é interior do Rio Campo de dos Janeiro. Goytacazes. Perfeito, meu. Então é isso aí. A turma chegando, pede licença, tô chegando e tá tudo beleza, tá tudo ótimo. Que bom que vocês estão aí. Então a gente vai iniciar como sempre, falando um pouquinho do curso, né? Que são aqueles 5 minutos que para você dá aquela sensação. Acho que o Rodrigo, o Breno, foram os que primeiro chegaram aqui. A Simone está com a câmera fechada, mas foi a primeira que entrou hoje na aula. Simone já estava aqui quando a gente estava ainda apagando o quadro negro. E agora a gente começa aqui a nossa aula. Então, muito bem, deixa eu só colocar aqui direitinho a minha tela e a gente vai começando aqui. Então, só colocar aqui. O Eduardo ainda não abriu a câmera, mas daqui a pouco ele abre e está valendo. Então, senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos aqui ao vivo. Nós hoje começamos a nossa aula no horário, né, às 7h30, e a gente vai agora aos pouquinhos colocando aqui vocês para dentro. Então, turma, hoje a gente vai avançar aqui na nossa conversa, sempre lembrando das informações básicas aí, né, de, de habitar o ambiente online, né? Então, essa questão de você deixar o microfone, se possível, fechado, de você precisar levantar a mão, eu estou sozinho, né? Então, são aí 80, 50 pessoas. A sua câmera ligada é super importante para que as pessoas que vão entrar com você na sala, elas possam também te conhecer, te ver, né? A gente vai ter sempre um intervalo, mais ou menos aí 15 para as 9. Não se preocupe em tirar foto, que todo o material a gente manda para você. As interações são bem-vindas também no chat. Se você puder manter ligado aí o seu caderno de prática legal. E hoje, principalmente, a gente vai ter uma atividade aí na abertura, que se você tiver um caderno para você anotar, vai ajudar. Eu gosto muito dessa imagem, né, porque ela traz esse elemento importante, né, de que quando a gente fala de liderança, a gente fala de padrão de comportamento, né? E hoje a ideia de fazer o teste, né, dos estilos de liderança, ele começa a entender um pouco algumas características que você tem no seu estilo de liderar e como isso impacta nas pessoas, né? O grande convidado de hoje é o nosso teste de estilo de liderança. Se você não fez, fica tranquila que você pode participar. Então, o programa é prepará-los para assumir essa posição e também ajudar você que já está numa posição de liderança, como é que você pode ser mais efetivo aí na sua prática. E eu espero que no final, né, dessa nossa jornada, né, na quarta-feira que vem, também conhecida como 2 de setembro, você consiga entender essa transição, né, do aprender, liderar, ensinar e transformar. E hoje a gente vai falar um pouco de como você pode otimizar o seu tempo, desenvolver a sua equipe. Então, esse é um pouco dos caminhos que a gente vai trabalhar. Turma número 97, uma honra estar aqui com vocês. Vamos chegar nos 2.000 alunos, né, no final. E essa, então, é a nossa agenda de hoje. A gente vai iniciar fazendo de novo, né, aquele cheque de o que você conseguiu se preparar das atividades. Dois casos da Emília e do Evandro, que são sensacionais. O teste de estilo de liderança e também o Canvas. O Canvas que sempre a gente vai colocar o Canvas. Boa noite, Fala, Rafa, tá ruim a internet? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, eu Sim. acho que a dela tá ruim, Então, pode talvez ser. a sua. Tá Beleza, mas normal. estamos Ah. aqui ligados. Não, ela só fez isso para testar se eu estava prestando atenção. É,
Aí a gente vai entrar um pouquinho na área da liderança, né? Entender os fundamentos. Lembra que você até tem uma definição de liderança que na aula de abertura você trouxe. Então, isso volta, né, para você. Falar, e já falo pela primeira vez, né? Na minha época, o super-herói tinha um cinto de utilidade, mas a metáfora você vai entender. Dentro do seu kit de liderança, a gente não vai conseguir hoje aprofundar os três, mas você tem que ser um cara bom em praticar feedback, que é receber e dar feedback. Veja que eu falo primeiro receber e depois dar, porque o exemplo, líder que é líder, pede feedback, né? Delegar, que é como você tira a operação da tua agenda, e ser a capacidade de avaliar as pessoas. Depois a gente também vai falar sobre os estudos de caso da Emília e do Evandro, e as atividades para o módulo ensinar, que é só na semana que vem. Então tem mais tempo para você se organizar aí para o nosso encontro da próxima segunda. Muito bem. Então, com base nessa agenda, o meu convite para você é que você escreva qual é a sua intenção para essa aula de hoje. Eu vou até voltar à agenda para que você escreva a intenção. Gente, o aprender, como eu já falei, é intencional. Então você precisa, se você quiser, lógico, é um convite, escrever a sua intenção com base na aula de hoje, exatamente para que você possa, lá pelas 10 horas, avaliar o seu, o meu e o nosso trabalho. Então, 30 segundos para você escrever aí no seu caderno qual é a sua intenção para essa nossa jornada de hoje. Uma palavra, uma frase, que lógico que leva em conta também a sua preparação. Então, você que está chegando, 42 alunos já na sala, olha que maravilha. Escreva aí qual é a sua intenção para essa nossa jornada de hoje. Deixe num lugar aí visível, para que você possa consultá-la ao longo aí do dia, da noite. E eu vou seguir aqui. Então, esse aqui vai ser um pouco do que a gente vai falar hoje, né? Então, a gente vai ter um exercício de abertura, que a liderança tem a ver com a tua história, a gente vai trazer algumas definições de liderança, vamos falar ali sobre os estilos de liderança, né? Do visionário até o autoritário, e hoje fui provocando vocês ali na enquete. A gente vai fazer uma enquete com todo mundo presente, mas também ajuda a gente a entender isso, né? E depois, na segunda parte aí da nossa conversa de hoje, a gente deve avançar um pouquinho ali para entender sobre como você usa o tempo na sua prática, enfim, e trazer os nossos convidados através dos casos da delegação, do feedback e da avaliação. Então, aqui sempre para recapitular, né? A gente sempre, na minha visão, né, na minha forma de entender sobre liderança, o foco e a prática são as duas principais dimensões do outro para o eu, né? De olhar as pessoas e você se olhar. E sempre no comportamento que você expressa e na forma que você pensa, né? Na sua autoconexão. Então, o aprender que a gente já trabalhou no encontro passado, muito vinculado ao eu, né? E muito vinculado à tua autoconsciência, à sua autoconexão. Hoje, a gente vai ver exatamente o oposto, né? Como é que liderar tem a ver com os outros, tem a ver com os comportamentos, por isso que a gente vai falar sobre estilos de liderança. Depois, na segunda-feira que vem, nós vamos falar do bloco ensinar, que tem a ver da percepção, da consciência que você cria um espaço para que as pessoas possam se colocar vulneráveis, porque querer ensinar sem entender que as pessoas vão errar, vão pedir ajuda, vão pedir desculpa, aí você não consegue, e a gente termina, né, na outra quarta-feira, falando de propósito, né? Então, a ideia sempre é percorrer esse caminho aqui e sair melhor do que a encomenda, né? Sair melhor do que o processo aí que você coloca. Muito bem. Agradeço mais uma vez as 95 inscritos, né? A gente sabe que nem todo mundo está. Hoje a gente está com 50% aí dos inscritos, mas temos aqui representantes das várias organizações, das várias empresas que toparam participar aqui da estreia do Líder. Muito bom. Então, como a gente descobre na prática, o módulo de hoje nós vamos falar sobre liderar. Estamos na metade do programa. Então, aqui, ó, nosso encontro passado, você aqui presente, né? Depois
a nossa foto do aprender, aqui a Jaqueline ali fazendo positivo, e aí nós já temos aí várias histórias aí, ó, várias imagens aí da nossa história. Isso, liderança é um esporte de contato. Olha a nossa turma aqui, experiência de trabalhar, experiência em liderar, quantos liderados diretos. E agora eu quero ouvir o coro da quarta turma, que abra o seu microfone e me responda. Qual é a palavra que completa essa frase? O sucesso de um líder é ter Sucessores. 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 Olha aí como vocês estão ficando craques. Muito bem. Você pode não lembrar mais de nada, mas isso você não vai esquecer mais. Muito bem. Então, eu começo trazendo essa provocação, né? Sempre que você promove alguém, sem preparo, você pode criar um problema cultural, né? E muitas vezes o que a gente vê é que você é jogado na água ou afunda ou nada. E eu espero que hoje possa contribuir para esse teu processo no módulo liderar. Muito bem. Então, para o nosso encontro de hoje, a gente usou o conceito do CEP mais R, né? Conteúdo, experiência, pessoas e rede. Então, a ideia era que você fizesse o teste de estilo de liderança, dei uma lembrada de você hoje pela manhã, que você lesse o caso da Emília e do Evandro, a gente vai ter 2 momentos aí para conversar, e construísse o seu Canvas, né? Teve uma pergunta hoje de uma participante muito legal em relação ao Canvas, né? Então, eu queria até trazer aqui para vocês. Gente, o Canvas, que tem na página 8, toda aula você precisa acrescentar alguma coisa dentro, né? O Canvas, página em inglês, é justamente a oportunidade que você tem de identificar, dentro dos conceitos que a gente está trabalhando, o que você consegue registrar que faz sentido dentro das suas descobertas. Você não vai ter que apresentar nada, mas você tem um registro que vai olhar a tua evolução. E esse é o objetivo do Canvas. Uma das participantes fez essa pergunta hoje e foi muito legal para que a gente possa trabalhar com isso. Então, gente, vamos iniciar aqui entendendo a sua preparação. Aqui é muito mais, né, para que você possa comparar a sua preparação com a da sala e também você olhar o quanto você conseguiu se organizar para o nosso encontro de hoje. Já coloquei o Mentimeter aqui na tela, também vou colocar o QR Code aqui na tela se você quiser, e esse é o momento que você conta para mim o que você conseguiu fazer. Você conseguiu fazer o teste? Se não fez, a gente vai meio que no... Vai ter uma hora que eu vou perguntar quais são os 2 mais presentes. Então, ó, comecei bem aqui, ó, 48 alunos, 47 alunos presentes. Temos aqui a turma trazendo aqui as respostas de vocês, e isso é muito legal. A sua expectativa não pode ser maior que o seu preparo. Essa é uma fala clássica do Bernardinho, sabe? Tem um livro dele que ele trata exatamente disso. E que legal que vocês conseguiram fazer o teste. Olha que notão ali, 9,5, né? O caso da Emília a gente vai anotando. E o Canvas, até trazendo ali a fala da colega, do colega, você não tem que apresentar nada, mas se você não registra, se você não anota, se você não escreve, você não aprende. Porque é a reflexão que faz a gente ter consciência da experiência. Então, o Canvas é muito mais para que você possa compartilhar com você a sua evolução, a sua melhoria. Então, olha aí, ó, temos 48 pessoas na sala, 29 responderam, beleza, é o que a gente tem ali nesse momento. Se você não quis responder, não tem problema nenhum, porque eu não sei quem responde, né? Mas é também uma maneira da gente olhar a interação que a gente tem aqui para a nossa ação. Ingrid, eu vi que você chegou agora aí, então seja muito bem-vinda, que legal que você está aí, e a gente então vai iniciar a nossa conversa trazendo 2 últimos elementos que foram muito legais da aula passada, né? E o processo de aprendizado ele é cíclico, né? Então, uma das coisas que a gente perguntou no nosso encontro passado foi exatamente o que foi mais útil para você da atividade das 5 palavras. E eu usei o chat para recolher as informações. Então, autoconhecimento é a base da liderança. 3 principais categorias de quando eu perguntei para vocês sobre o que foi mais útil, que é a pergunta de aprendizado das 5 palavras. Comparar, né, a sua autoimagem com a percepção das pessoas, entender que é uma continuidade, né? Todos os líderes são lifelong learners, né? A gente aprende. Patrícia está aí para me apoiar. E entender quais são as suas fortalezas e as dificuldades que você tem, né? E essa frase aqui é muito legal, né? Coragem para não resolver e sim despertar para um senso de urgência.
E a atividade das entrevistas foi muito legal, onde você tinha que entrevistar 5 pessoas, 4 pessoas do seu grupo, né? E você perguntar para as pessoas, e aí o que você achou, o que você não achou? Olha os destaques, né? O primeiro foi a questão de aprender sempre, né? A maioria das respostas. A diversidade como algo que nos complementa, né? A construção da conexão, a autopercepção dos traços, né, que você percebe, confiança na sua trilha e a sintonia. Então, esses foram os destaques do exercício das 10 perguntas que a gente colocou. Muito bem, vamos dar início agora à nossa aula e o meu convite para você é o seguinte: tenha um papel e uma caneta aí na mão. A instrução toda vai vir através do chat agora e você vai entender o exercício ao longo do processo. Então, o que eu quero? Primeira coisa, o exercício. O exercício se chama 5 por 5. Como é que é a ideia? Eu vou a cada 1 minuto colocar uma frase no chat. E você deve completar com até 5 sentenças diferentes. O exercício aqui, ele tem mais como objetivo que você não pense muito. Você não vai ser obrigado a escrever, a compartilhar o que você vai escrever. Você só vai precisar marcar para você, mas faz parte dessa atividade de abertura. Então, recapitulando, eu vou colocar uma frase, Rosiane, Eduardo, como se fosse assim: hoje o dia está a 3 pontinhos. E você escreve o que você quiser completar na medida do possível. A turma, quem tem alguns alunos aqui que me pediram, né, que imprimiram o caderno de prática. Então você pode usar na página 32, tem um espaço do caderno de prática que você pode usar, e você vai ver que tem 5 blocos ali para você utilizar. Caso você tenha imprimido o caderno de prática, a página 32 pode te ajudar. Você pode também ter organizado aí. Então, esse é o ponto que você pode utilizar do caderno de prática. Mas se você não imprimiu, não tem problema nenhum, você consegue fazer uma frase a cada 1 minuto e você completa com 5 sequências. Emiliana, Bruna, Alice, Lígia, ficou claro o exercício? Beleza? O objetivo aqui, olhar a tua história que te trouxe até aqui como líder. Então, a cada 1 minuto, eu coloco uma frase diferente. Então, começando. A primeira frase que eu vou colocar no chat é: a minha trajetória até aqui tem, complete com 5 sentenças a partir dessa frase. Quem está chegando agora, um exercício de abertura, complete a frase com até 5 sentenças. Eu repeti aí que uma colega chegou agora. Vamos para a segunda frase, para você completar com até 5 sentenças. Minha trajetória até aqui não tem. Vai lá. Vamos para a terceira frase, né? Para a ideia de olhar sua trajetória, né? O que você chegou aqui. A terceira frase é: um momento importante foi, complete com até 5 sentenças.
Vamos para a quarta frase para você completar. Algo essencial que encontrei foi. Complete com 5 sentenças. E vamos para a última frase, para você completar com até 5 sentenças. O que me guia hoje é. Complete com 5 sentenças. Muito bem. Então, olha só, coloquei aqui no chat as 5 frases de uma vez, né? Só para você lembrar. O que que eu quero que você faça? No próximo minuto, usando a mesma caneta ou uma outra, usando um lápis, enfim, eu quero que você olhe todas as suas respostas e busque um padrão. Tem um padrão nas respostas que você colocou? Ou tem algo que foi muito original? Pô, Edu escreveu, falou, cara, não tinha pensado nisso, o tempo era curto, então você foi espontânea, espontâneo. Tem algum significado? Então, nos próximos 30, 40 segundos, olhe as frases, faz um balão, faz um risco, faz um X naquelas que te chamaram mais a atenção. Um padrão, algo que foi original, algo que você fala assim, cara, isso aqui é muito legal, eu não tinha pensado nisso. Muito bem. O que que a gente vai fazer agora? Nós vamos para as salas de conexão. Então, a ideia é que você caia em trio ou dupla, né? A ideia aqui pode ter trio ou dupla na sua sala e você compartilhe com eles, com elas, o que que foi interessante, né? O que que foi prático, o que que foi curioso do que você viu aí nas suas conversas. Primeira rodada, boa conversa com você. A gente já volta aí. Tem uma turma caindo, mas a gente vai conseguir. Vai lá. Muito bom. Queria ouvir de vocês aqui, alguns voluntários aqui. Eu vou deixar o microfone mutado, você abre o microfone e fala para mim, por gentileza, mas eu queria ouvir alguns destaques aqui em relação a esse exercício. Exercício de abertura, trouxemos aí a sua história a partir do exercício. O que que foi comum no dupla ou no trio que você trouxe? Quem vai? Eu vou. Até porque Vai eu lá. quero contar para as duas meninas. Eu tava terminando uma frase que era: eu fiz o meu limite foram 3 anos em duas parcelas, no Ok, mesmo lugar. Estávamos eu, Andressa e Camila. E tá. eu e a Camila a gente trouxe muito o tema da mudança, que o que permeou a trajetória por muito tempo e o padrão que a gente identifica é a mudança, enquanto a Andressa é um contraponto, que é a estabilidade, é o Legal. crescimento em um lugar. E eu e a Camila a gente trouxe as frequentes mudanças para que a gente buscasse esse crescimento. Ok, super legal.
trouxe o olhar diferente, né? E com isso tem a ver ali a Camila Smith e a Andressa Base. Muito legal. Obrigado, Lígia. Outro colega, outra colega, quem vai? Qual o destaque aí da sala? Diferente. Ó, que legal. A Lígia trouxe um contraponto. Bacana. Eu vou compartilhar uma conversa que eu tive ali Fala, com a Jeane. Tudo bem? Simone e com o Darcy. Tudo bem? Foi a pergunta de número 5. O que me guia hoje é, de forma muito espontânea, eu nem pensei e já escrevi. Deus. Deus Legal. é o meu guia. E aí, conversando lá na sala, a Simone falou assim: foi a mesma coisa que eu escrevi. Porque antes de qualquer coisa, Deus nos guia, né? Deus nos guia e nos dá vontade para que a gente pode aí fazer o melhor, né? Para o nosso time, para a nossa equipe, para a nossa empresa, no nosso local de trabalho. Então, eu estou compartilhando aqui que eu achei bem bacana, que foi a mesma resposta que eu coloquei, foi a resposta que a Simone também colocou. Legal, Giane, obrigado. Falamos de você hoje, estava com a Fabi num evento, aí a gente falou de você aí, que legal, bacana. Outro colega, outra Ah, colega. A Giane trouxe a similaridade de uma resposta. Todo mundo respondeu a mesma coisa. A Lígia trouxe coisas diferentes. Obrigado, Anderson, que bacana. Anderson trouxe. Alguém? Alguém no microfone? Quem vai? Temos mais dois. Simone. Alguém vai? Oi, Paulo. Boa noite a todos. Boa Falando noite. desse Fala, Richard. fato, Tudo bem que aí, garoto? algo especial que eu encontrei foi realmente essa troca com as pessoas. Eu ouvi muito isso aqui na sala que eu entrei, foi esse acolhimento, essa troca de experiência e se sentir à vontade em estar aqui compartilhando esse momento e várias experiências com os outros colegas. Então, ouvir isso também das outras pessoas foi super legal e é algo muito especial para a gente, esse encontro aqui. Boa. Esse espaço, né, de troca, né, esse espaço de cumplicidade, legal. Trouxe de ficar à vontade para falar, né, Richard? Eu vejo um pouco na tua fala isso aí que você trouxe. Obrigado, Richard. Excelente. Mais alguém para fechar? Eu vou falar então para fechar. Ótimo, Emiliana, diretamente da ZMP. Diga lá, Emi. Pegando um pouco o gancho do Richard, a gente também comentou sobre a mesma coisa, sobre a multidisciplinaridade, de como tem gente de várias áreas, de vários setores, de várias cidades. Então, assim, é uma experiência muito enriquecedora que a gente está tendo aqui hoje. E falando um pouquinho sobre o exercício, né? Caiu eu e mais um colega, e a gente falou muito sobre ter na nossa trajetória e ter como um guia as pessoas que nos inspiram, né? Os nossos líderes, as pessoas que a gente conhece. Então, ter essas pessoas onde a gente vai bebendo essa experiência direto da fonte é muito interessante e muito enriquecedor. Boa. E já falei dela e fala de novo, né? A Cassiana é uma líder inspiradora, né, Emiliana? Que legal. Que Nossa, gente, bacana. com certeza. Recomendo uma Cassiana para todo mundo, gente. Sensacional, sensacional. Muito bom, muito bom. Legal. Então vamos seguir aqui agora. Peraí que tem gente chegando. A Natália e o Davi estão chegando. Beleza. Então agora, qual é a ideia? A gente tem um exercício que a gente fez na aula um. Se você não veio na aula um, eu só vou mostrar qual foi, não vou fazer. Mas na aula um, eu tinha pedido para que você desse uma nota de 1 a 6 da sua definição de liderança. Quem estava na aula um fez esse exercício. E a gente, né, escreveu uma definição de liderança, você deu uma nota de 1 a 6 em relação à sua coerência do que você fala e do que você faz, e na aula 1, eu pedi que você me desse uma nota. E essa nota você colocasse para o grupo. Não tem certo nem errado. Depois você teve uma oportunidade de conversar nas salas. Então, o ponto que eu quero trazer aqui é, olhando essa sua trajetória, olhando a maneira que você atua como líder, ou que você espera atuar como líder, né? A gente viu que tem uma. Mas você, em alguns momentos, lidera na tua casa, né? Entende liderança como algo mais amplo. Então, eu vou trazer alguns autores aqui que podem nos ajudar.
Talvez a primeira definição que a gente pode trazer quando a gente pensa na questão da liderança é o Peter Drucker, que é o pai da administração. E o Drucker traz 4 palavras que podem ajudar a ampliar a tua definição de liderança. Líder é alguém que tem seguidor. A galera te segue pela tua coerência. Liderança é resultado. Você não pode perder de vista o resultado, mas você deve levar em consideração que quem traz o resultado são as pessoas, né? Você ajuda ou atrapalha, né? Liderança é exemplo. Alguns autores trazem que a melhor definição de líder é exemplo. Eles vão te repetir, eles vão te imitar. Então fique atento, atenta à maneira que você trata isso. Outros autores, e o Drucker ainda traz isso, responsabilidade. Responsabilidade é resposta com autoridade. Então é a tomada de decisão. Então, para Drucker, 4 palavras, né? Seguidores, resultado, exemplo e responsabilidade. Trazendo aqui para o país tropical, o professor Vicente Falcone, ele também traz 4 palavras aqui, mas em frases, né? Líder é aquele que bate a meta. Opa, isso aí conversa com o resultado do Drucker. Com a equipe. Quem traz o resultado são as pessoas. Fazendo a coisa certa, tanto do ponto de vista da ética, como do ponto de vista da produtividade. E olha o Falcone aqui reforçando o nosso coro de abertura. E tem sucessor pronto. Gente, esses 2 caras estão talvez os mais fortes aí que você vai encontrar do ponto de vista de consultoria, o Falcone, e do ponto de vista da história da liderança, o Drucker. Mas tem um outro personagem que eu queria trazer aqui, professor Pedro Mandelli, meu colega na Fundação Dom Cabral. O Mandelli tem uma provocação interessante. Ele é muito criativo e provocativo. Ele fala que quando você é promovido, você perde 4 direitos. Que você ganha muita coisa quando você é promovido. Um salário, talvez um pouquinho mais alto, uma sala. Grande mestre Mandelli. Opa, a Emiliana conhece bem ele ali, já trabalhou bastante com as MP. E o Mandelli traz o seguinte, que você perde o direito de criticar a empresa. Porque liderança é um pequeno grupo de pessoas que coordenam um grande grupo. Então você está criticando você mesmo. Gente, para mim o principal, você perde o direito de falar mal de outra área na frente da empresa, na frente das pessoas. Você perde o direito de agir como vítima. O Mandelli fala que quando você chega para trabalhar de manhã numa segunda-feira e a sua mesa está cheia de problemas, levante a mão para o céu e agradeça, porque você é pago para resolver problemas. E por último, você perde o direito de não confiar nas pessoas. Nós vamos falar disso mais para frente, mas 2 formas que você demonstra que você confia nas pessoas: pedir feedback e delegar. São 2 das 3 que eu falei do kit de utilidade. Trazendo agora um estudioso sobre o mundo de trabalho, o Alexandre Pelais, ele mostra que exatamente essa mudança na forma que a gente lidera deve estar atento no teu olhar, na relação com as pessoas, no espaço que você ocupa na organização, e não cabe mais a liderança, comando e controle. Trouxe uma moça aqui, Tônia Casarim. Ela é uma brasileira, mora no Vale do Silício. Ela tem um livro chamado O Líder Exponencial. E ela traz uma frase que, para mim, é tão inspiradora, que ela fala o seguinte: o líder do futuro, ele abraça a pluralidade porque ele entende que isso tem impacto nele, na empresa e no mundo. O líder do futuro é humano. Gente, uma frase que vocês trouxeram na entrevista com as pessoas: diversidade. Quanto mais diversidade você tiver na sua equipe, quanto mais diversidade você tiver nas pessoas que você contrata, cuidado para não contratar só pessoas iguais a você. É a diversidade que vai te enriquecer e que vai ampliar o poder da sua equipe. E por último, o herói aqui, Conrado Schlohauer. O Conrado, ele é muito inspirador e ele traz uma frase que a gente vai usar muito no próximo aula, mas vale aqui. O teu papel como líder não é desenvolver as pessoas, é criar espaço para cada um desenvolver. E a forma que mais você pode influenciar as pessoas quererem se desenvolver é o exemplo. O fato de você estar aqui hoje é um exemplo para a sua equipe. Final de dia, trabalhou o dia inteiro, está lá, está querendo aprender, está querendo evoluir. Você também, com o tempo e o orçamento que você determina, que você permite que as pessoas possam se desenvolver. Você chegar na empresa, tem um cara lendo um livro, o que você está lendo? Como é que você pode aplicar isso? E não reprimir, perdão.
E, por último, criar rituais. Nós já fizemos essa pergunta e é talvez uma das melhores perguntas para você fazer para a sua equipe, como ritual. O que foi mais útil para você da nossa conversa de hoje? O que foi mais útil para você dessa reunião que você participou? Muito bem. Aqui eu vou deixar só uma provocação para você e a gente vai partir para falar dos estilos de liderança, que é o seguinte. Pensando em quem já lidera, mande amanhã de manhã essa pergunta para eles. Quais as vantagens e benefícios da sua equipe em ter você como líder? Quais as vantagens e os benefícios de vocês terem eu como teu líder? Essa é uma pergunta muito boa para que você possa refletir e para que você possa ampliar a tua percepção sobre o impacto que você gera nas pessoas. Manda essa pergunta amanhã para eles. Culpa o curso, culpa o facilitador, mas faça essa pergunta que ela é muito legal para que você possa entender o impacto que você gera. Muito bem. Então agora vamos falar dos estilos de liderança. Durante o dia de hoje, lá às 7 e pouco da manhã, fui tomar um café com um amigo e aí eu já gravei e mandei para vocês. Vocês votaram lá com base nos estilos de liderança, né? Tem quais os 2 que você mais utiliza. Então, antes da gente entrar no conceito sobre os estilos de liderança, a gente vai usar o Mentimeter exatamente para eu poder fazer a colheita de todo mundo agora. Algumas pessoas mandaram resposta, não, meus 2 estilos são esses, não tem certo, não tem errado, né? Lógico, pelo amor de Deus, mas a ideia aqui é, tá bom, agora nesse momento, né, que está todo mundo aqui na sala, a ideia, se você fez, beleza, se você não fez, tranquilo, a gente vai só fazer a colheita da turma que fez, vou colocar aqui no chat para você o Mentimeter e convido você, e também você pode responder para mim aqui no QR Code, quais são os 2 estilos que você mais utiliza, né, pelo resultado do seu teste. Se você não fez, beleza que a gente vai ter um exercício agora para você ampliar. Mas se você fez, isso já está uma ideia legal. Quais são os 2 que você mais utiliza? Na pesquisa que eu fiz hoje de manhã, deixa eu até pegar aqui no grupo do WhatsApp, isso, agora não adianta mais votar lá naquela lá. Aquela lá era só para provocar vocês a pensar hoje. Mas aqui a turma já está respondendo. Na avaliação da manhã, vamos dizer assim, o democrático, como está mostrando aqui, ele apareceu. Mas é lógico, fiz a conta ali, ó, 16 com 6, 24, 31 com 19, 40, 40 com 5, 45. 22 pessoas responderam. Nesse momento aqui, a gente tem 45 alunos, né? Então, talvez aqui a gente tenha um score maior dos 2 mais presentes. E eu mandei algumas palavras. Se você não fez o teste, dá uma olhada lá no grupo do WhatsApp, tem algumas palavras que eu vou agora usar para a gente poder representar o que cada um dos estilos tem, mas a gente já começa a entender melhor. Tinha até um vídeo que eu coloquei hoje para poder apoiá-lo. Então, ó, quase 50% dos alunos que estão aqui, né? Nós estamos com 45 alunos, 23 já responderam. Tem uma mensagem que chegou aqui, deixa eu ver. Paula, para colocar os pontos que veio no e-mail? Não. Sim, não, exatamente, Emiliana, perfeito. Você tem lá aquela barra, né? Então você vai colocar ali quais são os 2 que você mais utiliza. Exatamente, isso, boa. Emiliana me corrigiu aqui. Então você tem ali os 2 que você mais utiliza, os pontos que veio no e-mail, perfeito. Emiliana me ajudando aqui na sua, né, na frequência que você utiliza cada um. Foi uma falha minha aqui, né? Vai de 1 a 28, né? Então você tem ali a frequência que você utiliza cada um deles. Emiliana me salvou aqui de passar um carão aqui, porque nós estamos olhando a barra, né, da resposta. Obrigado, Emi. Uma excelente contribuição. O que a gente olha aqui, turma, é que realmente o democrático ele acaba sendo aquele que mais tem a ver com a forma que você, comportamentos você utiliza. Mas eu vou mostrar para vocês que não tem certo nem errado. Na verdade, a grande sacada para você entender qual o estilo que você deve utilizar depende de 2 coisas que a gente vai ver agora, né? O contexto e a habilidade, a maturidade que o liderado tem para aquela prática. Então, olhando o resultado que você teve
do teste, né, com base no número que deu, como a Emiliana me alertou aqui, não era só a opção de escolher, né, e sim colocar lá, a gente percebe que tem os dois que você mais utiliza, né, que está vinculado ali à frequência, e os dois que estão mais aparecendo aqui é democrático e visionário. Olha que legal, queria só agradecer a vocês. Nós temos 45 alunos aqui na sala, 36 já responderam. Então, legal que a gente agora vai entrar na teoria. Se você não fez ainda, termina aí, que a gente vai colocar. Emiliana, obrigado aí por ter salvado esse exercício aqui, que estava super legal e eu acabei me empolgando. Então, olha só, eu vou falar um pouquinho agora sobre os estilos de liderança e a ideia é que você possa acompanhar isso aí no seu material, no seu caderno, mas entender como eles funcionam. Então, 3 minutinhos de teoria para você entender. Então, nós estamos na página 22 do caderno de prática e você já respondeu ali os dois que você mais utiliza, colocou o número. Então, deixa eu só trazer um contexto aqui. O Daniel Goleman, a gente vai falar dele também quando falar de inteligência emocional, mas ele fez uma pesquisa, eu vou colocar depois o material dele para vocês, apesar que eu mandei o vídeo, e ele identificou 6 modelos, 6 tipos de comportamento que você utiliza quando você atua como líder. Esses comportamentos, eles começam, né, do autoritário e vão até o visionário. Não existe o melhor nem o pior, mas existe aqui, como a gente percebe, uma característica importante. Esses 2 primeiros aqui, o autoritário e o marcador de ritmo, se usado com muita frequência e apenas os 2, eles geram desconforto, eles geram uma pressão muito grande. Por outro lado, em alguns momentos, ele é o ideal para que você consiga influenciar a equipe. Então, eu coloquei essas frases na pesquisa, mas eu queria trazer aqui. Vamos começar pelo marcador de ritmo. O marcador de ritmo é um estilo de influência, é um tipo de liderança que ele define como deve ser feito. A grande habilidade do autoritário, a grande utilidade do autoritário é que, por ele definir como deve ser feito, ele é adequado no momento de emergência, ele é adequado no momento de baixa maturidade ou de risco, né, que a pessoa pode estar envolvida, tipo numa indústria. Coloque o fone, coloque o cinto, tá tendo que ter essa situação, temos que agir dessa maneira. Tem a turma do Sicredi aqui, né? Veio uma regulação do Bacen. Cara, nós temos que agir dessa maneira. Então, o autoritário não é só de comando e controle. Em alguns momentos, nós temos que ser autoritário, porque é uma necessidade. Conforme eu for descendo, né, aqui no canto direito aqui, você deve levar em consideração, conforme a gente vai descer, a maturidade do teu liderado. Por isso que aqui no meio, né, eu coloquei maturidade e desafio. Quanto mais você desce, você espera que a pessoa tenha mais maturidade. Ou, quanto mais você desce, é um desafio que para a pessoa é mais tranquilo ou mais fácil dela atuar. O próximo é o marcador de ritmo. Já existe maior maturidade do liderado, só que agora você se coloca como modelo. Ó como eu faço, veja como eu faço, olha como eu atuo. Então, o marcador de ritmo é bem aquele cara que vai batendo o bumbo, né? Que vai mostrando como deve ser feito. Veja, os 2 primeiros, autoritário e marcador de ritmo, quando você está trabalhando com pessoas que a maturidade ainda é pouca para aquela função, eles podem ser os mais adequados. O democrático, pela própria palavra, ele inclui as pessoas na tomada de decisão, mas a decisão é sua, a decisão é dele. Mas o democrático, ele vai perguntar para as pessoas, perceba, elas já começam a ter um pouco mais de maturidade, elas já começam a entender melhor o dia a dia. Então, ele vai incluir as pessoas, porque as pessoas, acredite, as pessoas que você lidera numa certa fase, elas sabem mais da função delas do que você. Que bom! Então, inclua as pessoas. O que você acha que a gente deve fazer? A decisão é sua, mas inclua as pessoas. O afiliativo, ele tem uma palavra legal que é conexão. Ele valoriza o indivíduo. Ele se interessa pela pessoa, onde ele mora. Tipo o Globo Repórter, onde mora, o que você faz, qual o nome dos teus filhos, onde você estuda. Ele cria uma conexão. Lembra, liderança é um esporte de contato, né? Então, o afiliativo, o Goleman até traz que dos 6 é o que mais vai ressoar, é o que mais vai criar uma relação
de confiança, de construção. O coaching é um estilo de liderança onde ele investe um tempo com as pessoas. Com as pessoas. Então, ele vai entender qual é o seu objetivo, o que você quer fazer, qual é o próximo passo da sua carreira. Então, ele vai apoiar a pessoa na construção do desenvolvimento dela. Mas quem faz a escolha é a pessoa. Acho que a Janaína ou a Patrícia estão aí, né? A gente está trabalhando num projeto de PDI. Cara, quem faz o PDI é a pessoa, né? É o teu liderado, você apoia. Não existe você criar um plano de desenvolvimento para o seu liderado, né, cara? Isso, pelo amor de Deus. E por último, o visionário. O visionário, ele motiva o porquê. O visionário traz a causa. O visionário, ele traz o para que a gente existe, para que essa área existe, para que a nossa empresa existe, né? Então, veja, cada um dos 6 estilos, pelo próprio resultado que a gente gerou, né? Se a gente for buscar aqui a, o resultado que deu aqui, ó, vocês estão vendo aqui o resultado. 36 responderam, veja, o marcador de ritmo e o autoritário, eles são o que menos nós utilizamos, mas eles são necessários. E o democrático e o afiliativo tendem a ter essa característica mais forte, mais do ponto de vista prático, vamos dizer assim. Muito bem, o que a gente vai fazer agora? No nosso material, tem 6 casos. Eu vou colocar isso no grupo do WhatsApp. Vou colocar também aqui na tela, se você quiser baixar. E agora você vai ver que a gente tem 6 estudos de caso, 6 situações. Então, se você não abaixou o caderno, tem uma imagem aqui. Luiz, Francisco, veja se vocês conseguem baixar. Patrícia, Alice, eu coloquei aqui no chat uma imagem que tem 6 estudos de caso. Vanessa, Gabriele, que está ali. Que lindo! Gabriele, que legal! Como é que chama ali, Gabriele? Qual o nome? Lucas, Lucas, tudo bem aí, Lucas? Estou gostando de ver, tá apoiando aí a sua mãe no trabalho, no estudo. Lucas, é isso aí, estuda com ela vai ficar feliz. Que legal, Lucas, sensacional. Momento de maior coração na sala. Excelente, Gabi, excelente, Lucas, muito legal. manda um beijo pra ele, Baixou manda um aí, beijo. Paty, obrigado. Então, qual é a ideia? Eu vou dar a você 2 minutinhos para você ler os 6 casos. Eu vou colocar aqui na tela também. E a ideia, como você é um aluno esforçado, um aluno inteligente, você tem aqui 6 estudos de caso. Qual é a ideia? O meu convite para você é que você leia os 6 estilos e, logicamente, 6 estilos, 6 estudos de caso, para cada um tem uma resposta adequada. Então, nos próximos 2 minutos, eu vou vou convidá-la a você ler os estudos de caso e anotar, né, no caso ali da Fernanda, qual é o estilo que ela está mais utilizando. Se você está com o caderno aí, ou que você está usando na tua tela, risque as palavras principais que te deram a pista que a Fernanda está usando mais esse estilo. E a mesma coisa, Beatriz, Carlos e assim por diante. Então, nesse momento, 2 minutos para que você leia os estudos de caso e cada um é um estilo. Isso você pode ter certeza. Não tem 2 do mesmo estilo. Vai lá. Então, 2 minutinhos para você ler os estudos de caso. E aquelas palavras que estão no grupo do WhatsApp, define o como, inclui as pessoas, podem ser pistas para você. Vai lá. 2 minutos.
Mais um minutinho. Muito bem, o que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar vocês em salas com 4 ou 5 pessoas, vai ter uma galera maior. E qual é a ideia? Que vocês compartilhem. O que você marcou na primeira? Fernanda, que estilo você é? Agora, uma dica importante. Mais importante do que você acertar, que depois eu vou trazer o gabarito, é quais são as palavras do caso que te deram a pista que é aquele estilo. Então, só para se você não lembra das palavras que eu apertei aqui, são as mesmas palavras que estão no grupo do WhatsApp. Autoritário, define o como, marcador de ritmo, é o modelo. Então, e eu já tentei. A aula começou às 7 da manhã. Então, é o seguinte: boa conversa nas salas, são 10 minutinhos para você conversar com as pessoas da sala. Alguém lê ou alguém compartilha. Vocês conseguem compartilhar aqui a tela, turma, se vocês precisarem? Me dá um ok aqui, Alice, Jaque, Gabi, vocês conseguem compartilhar a tela? Se precisarem na tela de vocês? Não, aqui deu para enviar a solicitação. Então deixa eu ver agora. Deu? Sim. Agora sim. Não? Conseguiu? Sim? Então tá bom. Se alguém quiser projetar, né, os estilos na sala, para as pessoas poderem conversar, mas todo mundo tem aí o acesso ao material. Então, o objetivo, vocês compartilharem, né, o tempo aí de 10 minutinhos, né, vai ter 9 mais 1 minuto ali de chorinho, quais são os estilos? Alguém conversa, principal, quais as palavras do caso que te dão as pistas? Jaque, Patrícia, Alice, Adriano, Valéria, Rafa, tá tranquilo aí o exercício, beleza? Então vai lá. Boa conversa, voltamos em 9 mais 1. Vai lá. Boa conversa aí, Bruno, Emiliana, Rodrigo, Camila. Boa troca aí, legal. Vamos ver como é que a turma vai sair aí. Bruna chegando. Andréa. Vamos ver. Muito bom. Todo mundo de volta. Então vamos lá. Turma, qual é a ideia agora? Vai ter um voluntário que vai ler aí para gente e eu trago os pontos que foram significativos ali da conversa. Então, deixa eu colocar aqui na tela e vamos um por um. O mais importante aqui é a gente entender por que que é esse estilo. Então, eu vou pedir para alguém ler para mim o primeiro caso da Fernanda. Quem pode ler para mim aí? Abre o microfone, fala e qual a Posso ler? resposta? Vamos Vai lá. lá, por quê? Diga lá. Após uma. Ah, por quê? Não, depois. Ah, Leia posso ler? Tá. isso, por favor. Após uma fusão, a equipe de Fernanda mostrou-se desmotivada e fragmentada. Ela focou em atividade de trabalho em equipe e reforçou a importância da harmonia e da cooperação. Com o tempo, o ambiente de trabalho melhorou significativamente, levando a um aumento de colaboração e inovação entre as equipes. Eu posso falar o que eu acho que ela é? Sim, lógico. Ah, tá. Ah, então tá. Eu acho que ela é afiliativa. Ou afiliativo, não sei até em que gênero que Boa, fala o nome. acertou. E por que afiliativo? Dá as pistas das palavras. Eu acho que ela valoriza ali a importância da harmonia e da cooperação. Perfeito, perfeito. Harmonia e cooperação. Muito bom. É isso aí. Harmonia e da cooperação, né? Então, ela percebeu que a equipe estava desmotivada o afiliativo é o estilo adequado para esse momento, porque aumenta a colaboração e a inovação, que as pessoas sentem que elas pertencem. Excelente. Muito bom. Começou bem. Quem pode ler o Beatriz para mim, por favor?
Eu. Vai lá. Beatriz é chefe de uma equipe de vendas e é conhecida por seus altos padrões. Ela trabalha intensamente e espera o mesmo de sua equipe. Inicialmente, a equipe teve um aumento de desempenho, mas a pressão constante começou a causar desgaste e turnover elevado. Então, eu coloquei marcador de ritmo, né? Porque quando fala aqui que ela espera o mesmo da sua equipe, eu entendi que ela se coloca como modelo. Excelente. Quando você diz eu, é a equipe que você estava, né, Rosiane? A turma que você conversou, né? Isso. Sim, sim, Não, então, exatamente, mas ó. é porque assim, a gente não chegamos a um consenso em todas. E Boa. entendemos que tudo bem. Tudo Então, bem. né, Mas cada você um está certa colocou aqui. a sua disposição e, né, Mas você trouxe uma coisa, ela espera o mesmo da equipe, ela se colocou como modelo, então é marcador de ritmo. Ponto para a Rosiane e para o grupo dela aí. Obrigado, Rosiane. Excelente. Vai ficando mais fácil agora, hein, turma? Quem pode ler o Carlos para mim? Obrigado, Rose. Posso falar do Carlos, então. Vai lá. Carlos assumiu a liderança de uma empresa familiar em declínio, com visão clara do novo direcionamento que a empresa deveria tomar. Estabeleceu objetivos ambiciosos que alinhavam com o seu propósito e liderou pelo exemplo, revitalizando a empresa, que resultou em aumento de produtividade e engajamento dos funcionários. E aí, Foi Giane? unânime ali. Foi unânime no meu time. Todos acharam aqui que era, deixa eu ver, visionário. Principalmente aquela Perfeito. frase ali, ó, com visão clara do novo direcionamento que a empresa deveria tomar. Perfeito. E tem uma palavrinha aqui, ó, propósito, né? Essa Hum, palavrinha aqui está muito vinculada a um visionário, propósito, a causa, o motivo. Excelente, Giane. Vai ficando cada vez mais fácil. Quem vai ler, Joana? Posso ler? Opa, Vai desculpa, lá. por favor. Não, pode ir, por favor. Tá bom, Deixa a Adriana. moça ler e você Vai lê lá, o por favor. próximo. Tá tudo certo. Vai lá. Vamos lá. Joana, gerente de uma empresa de tecnologia, enfrenta uma crise severa após um erro crítico no lançamento de produto. Decidida a corrigir rapidamente a situação, ela impõe metas estritas e prazos apertados, sem aceitar desculpas ou atrasos. A curto prazo, o produto é salvo e a crise gerenciada, mas a moral da equipe sofre e a criatividade é abafada. E aí, Ana? Então, eu coloquei aqui junto com o grupo que ela seria autoritária. Perfeito, Ana. Excelente, Ana. E quais as palavras ali? Principalmente porque ela coloca, né, que como tem que ser feito, ela impõe como que tem que ser feito, né? Perfeito. Ela Então, impõe, exatamente. ela impõe as metas. Agora, tem uma sacada aqui legal, Ana, que é Uhum, como ela fica muito tempo permanecendo no autocrático, a moral da equipe é abafada. uhum, ok. Ô, Ana, você trabalha onde? Eu trabalho na Penske. Então você imagina o seu CEO, Paulo Sarti, fulgando no seu cangote depois que a meta é batida. É Né? complicado. Aí vai ser complicado, né? Aí vai ser complicado. Boa, Ana. Obrigado. Valeu, Ana. Nada. Tchau, tchau. Próximo aí, quem lê do Luiz. Gente, tá ficando moleza agora, hein? Se você não tá entendendo nada, é só ver o estilo que não foi ainda. Vai lá. Eu leio então, né, agora. Agora, por favor. Obrigado por você ter sido gentil. Vai lá. Luiz, gerente de desenvolvimento de produto, é um mentor ativo para sua equipe. Ele investe tempo entendendo as aspirações de carreira de seus membros e os ajuda a alinhar suas metas pessoais com os objetivos da empresa. Isso resultou em uma equipe altamente motivada e inovadora, capaz de ultrapassar as metas com regularidade. E aí, Adriano? Ele é o coach, né? Coach. E o que tem de pista aí, Adriano? Ele fala ali que é um mentor ativo, né, para sua equipe. Boa. É uma das pistas, né? E metas pessoais, né, com objetivos da empresa. Alinha suas metas pessoais com o objetivo da empresa, né? Boa, isso aí. E tem São as aqui, duas ó, essa principais, palavra. né? Isso, Adriano. E essa aqui também é importante, ó. Investe tempo. Sim. Uhum. Porque ele investe tempo em dedicar-se às pessoas. Excelente. Muito bom. Gente, agora, cara, goleiro tá fintado, gol aberto, é só chutar pro gol. Quem vai se consagrar agora? Quem vai? Posso ler. Por favor, diga É, lá.
Ricardo, líder de um departamento de pesquisa e desenvolvimento, frequentemente realiza reuniões onde todos são encorajados a compartilhar ideias e votar nas decisões. Este estilo inclusivo resultou em inovações significativas e uma alta taxa de satisfação na equipe, mostrando que todos se sentiam valorizados e parte do processo. Foi unanimidade também, obviamente que agora ficou fácil, mas a gente colocou como democrático, principalmente pelas palavras de encorajados a compartilhar ideias e votar nas decisões. Boa, Tati, exatamente. Você trouxe o conceito, encorajado a compartilhar ideias e colocação. E tem uma coisa aqui, né, interessante nessa fala também, estilo inclusivo, né? Que é uma outra pista aqui importante desse estilo. Excelente. Turma boa é assim, cara. Turma boa acerta tudo. Excelente. Obrigado a todos aí que participaram. Reforço, não existe o melhor estilo. Existe um tempo de você conhecer a pessoa e o desafio que ela vai ter no momento. Para algum liderado, talvez o autoritário é melhor para a mesma tarefa, e para outro liderado, talvez o coach seja melhor. Por isso que liderança exige você conhecer as pessoas. Muito bom. Antes da gente fazer um intervalo, tem uma última atividade aqui que tem a ver com o que a gente está trabalhando, que é a gente entender, né, talvez o grande kit aí de responsabilidade dentro da liderança, que tem a ver com essa matriz, com essa imagem que eu coloquei aqui agora, né? Quando a gente pensa, então, na função da liderança, é fundamental que você domine essas 3 ferramentas, né? Você seja uma pessoa que entenda sobre o feedback, que você use a delegação para ter mais tempo e para dar autonomia à sua equipe, e com isso permita que você tenha uma melhor avaliação das pessoas que você lidera. Quando a gente entra, então, no conceito, o feedback é a maneira que você vai nutrir o relacionamento. Se você não pede e não dá feedback, é como você dirigir numa estrada sem farol à noite. Você não sabe para onde você está indo. Ali você acha que está abafando, mas está abafando, né? Você acha que está causando maior, a galera está comprimida. Quando você usa o feedback, a delegação, ela vem como uma consequência, porque você entende o que faz mais sentido para um colega, o que faz mais sentido para outro colega, e você consegue abrir mão das tarefas. Lembra, quando a gente vira líder, boa parte das funções que você fazia, que te deram essa condição de ser promovido, você não pode mais fazer. Então você precisa delegar. Mas delegar sem dar feedback é arriscado. E por último, a avaliação. Tem que ser uma pessoa boa e entender as nuances das pessoas. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre feedback. A gente vai falar sobre feedback e rapidamente, né, a gente entende, né, o feedback como uma prática fundamental das 3 ferramentas que a gente tem. E eu queria que você levasse em conta essas 2 perguntas aqui para você conversar com essas mesmas pessoas que você acabou de bater um papo. Qual a sua melhor estratégia para receber e dar feedback? Qual a sua maior dificuldade para receber e dar feedback? Então, essas 2 perguntas que eu acabei de colocar aqui são as 2 perguntas que vão nutrir aqui a nossa conversa. Qual a sua melhor estratégia para você dar e receber feedback? E qual é a sua maior dificuldade para você dar e receber feedback? Então, coloquei aqui essas 2 perguntas aqui no chat, só para você poder entender. E, gente, é muito rápido, você vai perceber o exercício. Você vai entrar com o mesmo grupo que você conversou. Qual a sua maior dificuldade, qual a sua maior facilidade em dar e receber feedback? O objetivo aqui, que as pessoas que vão cair na sua sala, elas possam compartilhar um pouquinho da experiência delas. Quais as dificuldades que elas têm em dar e receber feedback? Esse é o convite. O tempo, turma, é 5 minutos. É muito mais só para você ter um cheiro e aí você vai entender como é o exercício na sequência. Então, vou colocar aqui acho que aqui foi a frase ruim. Pronto, agora sim. Qual a sua melhor estratégia para receber e dar feedback? Qual a sua maior dificuldade para receber e dar feedback? Importante. E não é de propósito. A palavra receber, ela está antes do dar.
Porque não adianta você dar feedback para a sua equipe se você não pede. Exemplo é tudo. Então, com essa mesma galera que você conversou, 5 minutos, só para cada um trazer a sua melhor estratégia para receber e para dar. E a sua maior dificuldade para receber e para dar. 5 minutos. Jogo rápido. Ficou claro aí, Adriano, Diego? Sim? Beleza? Então, cada um vai ter coisa igual, vai ter coisa diferente, beleza. Mas perceba que são 4 coisas. Melhor estratégia, receber e dar. Maior dificuldade, receber e dar. Boa conversa, vai lá. Natália, tudo bem com você? Sem problema. Boa troca, turma. Sim? Boa. Mais ou menos. Excelente. Mas o tempo é muito apertado. Não, eu sei, Tamara. Eu Gente, sei vocês que querem tempo é falar tempo. muito. A gente a gente fala muito, deixa de escrever, e quando vai escrever, Tá sabe? bom, eu vou resolver isso numa próxima vez, mas agora o que eu queria dizer para você é o seguinte: eu já olhei o material, tá muito legal. A gente vai fazer um intervalo de 10 minutos só para você fazer um pipi break, tomar uma água, um café. A gente vai voltar às 21h22 e eu vou, na volta, que vocês, né? Eu vou trazer o compilado disso e vou apresentar um modelo. E aí a gente vai para o caso da Emília e do Evandro. Beleza? Vai tomar um café e agora eu quero tirar aquela foto só da sua câmera fechada para eu poder mostrar que todo mundo volta. 45 na largada, aguardo 45 na volta. Richa, Diego, Jaque, vai lá tomar um café, a gente já se vê. Até daqui a pouquinho, turma.
Senhor, o Senhor está me ouvindo, Senhor? Senhor, estou falando com
Muito bem, vamos chegando aí, um minutinho para a turma chegar. Então vamos lá. A gente vai para o segundo tempo agora, a gente vai temos 40 minutos aí de tela, né? E a ideia aqui é mostrar um pouquinho o que vocês trouxeram aí de mais relevante, né? E também trazer ali um olhar interessante. Então, vamos trazer aqui os pontos. É lógico que esse tipo de ação, hoje em dia, ele só é possível graças à IA, né? Que você consegue aí, em 10 minutos, trazer as respostas que mais apareceram, e isso ajuda e muito a nossa conversa. Então, deixa eu só ligar aqui a gravação. Muito bem, então vamos lá, hora da verdade. Temos aqui, eu vou fechar o microfone de todo mundo, só para a gente garantir uma ordem, e a gente tem 3 salas do sim, 3 salas do não. Cada sala vai trazer um comentário, e aí depois eu trago o resultado. Então vamos lá. Na sala 1, Breno, Camila, Jaqueline, Lucas, Rafa e Silvio. Qual um comentário de vocês? Por que promoveria a Emília? Vai. Nós colocamos, Paulo, que sim, promoveríamos a Emília, porque o fato dela, nós acreditamos que o único problema da Emília é não estar ainda resistente às diferenças, né? Então, ela seria promovida, porém, com já esse ponto de desenvolvimento para saber lidar com equidades, né? Com as Ok, diferenças, né? Para perfeito. estimular. Obrigado, Jaque. Sala 2, Alessandra, Bruna, Camila, Diego, Gabriele, Jean e Richard. Eu já sei que é a sala do sim, só me diz por quê. Oi, boa noite. Boa noite. Nós colocamos o sim porque o resumo de tudo é que a gente entende que ela está preparada para uma nova cadeira, né, para um novo desafio, porém, eu até falei que eu daria a cartinha de promoção junto com o feedback construtivo, né? Essa frase que ela fala, eu já fiz isso uma vez, acho que acaba passando uma impressão errada para a equipe, né? Do Ok, que ela não Gabi. aceita, enfim. Perfeito. Sala 3, para fechar, o sim. Adriano, Alice, Andréia, Débora, Francisco, Rodrigo e Simone. Por que sim? Diferente de diversidade e diferente também de dar um feedback, porque eu já fiz isso uma vez. O que vocês dariam sim, por quê? Eu acho que nós entramos em que é a proatividade e a confiança da equipe do time nela. Ok. Proatividade e confiança na equipe. Brigadão, Rodrigo. Agora a sala do não. A Ana, Andressa, Bruna, Davi, Felipe, Tamara e Valéria. Por que não? Um comentário. É, Ela vou não falar tem uma que, escuta ativa. Desculpa, Itamara. além dela não ter uma escuta ativa, ela tem foco em resultado e não em pessoas. Ok, obrigado. Sala 2 do não. Edu, Ingrid, Lígia, Rose, Tati, Vanessa e Vitor. Por que não? Não, porque ela, na verdade, procura várias Emílias, então ela não abre para a diversidade e a gente acha que com isso ela não vai trazer inovação. Ok, obrigado. Para terminar, a terceira e última sala. O Anderson, Darcy, a Emiliana, o Luiz, a Natália, a Patrícia e a Rúbia. Por que não? Porque não é sustentável. É uma promoção que você vai entregar, mas que isso vai te gerar muitos problemas futuros. Perfeito. Então vamos lá. Tem Falta de resposta? equidade também, né? Falta de equidade. Beleza. Então, turma, eu vou colocar aqui o caso da Emília novamente. Primeira coisa, né, eu queria dizer que esse exercício eu tirei desse livro de um cara chamado Fernando Jucá, que é um baita de um livro que chama Academia de Liderança. O do Evandro também eu tirei, e eu, quando fiz esse exercício a primeira vez, eu também aprendi muito. Então, vamos lá. Para começar, turma, se você promove uma pessoa que nem a Emília, você passa um sinal para a organização que é esse o modelo que a gente valoriza. E a Emília não está pronta para ser líder.
Todo mundo que falou do sim já trouxe consequência, mas vamos começar de trás para frente. Primeiro, a diversidade muito colocada por um grupo. Ela só quer pessoas iguais. Cara, ela não tem inovação. A Rosiane trouxe isso muito legal. Sabe qual é a palavra que faz a gente promover a Emília, gente? Eu vou até tirar o risco e colocar de novo. Essa frase aqui, ó. Ela entrega resultado. Quando a gente lê essa frase, a gente fala. Só que quando você promove uma pessoa como a Emília, olha só que interessante. Ela faz para fora um curso. Gente, ela não ensina as pessoas. Ela rapidamente volta ao normal. Olha essa outra aqui que foi citada por um grupo do Sim. Eu já fiz isso uma vez. Foi. Era outro contexto, era outra tecnologia. Vou trazer um exemplo aqui, Rafael, Camila, veja se faz sentido. Cara, não tinha IA antes. E agora? Como é que tem? Como é que você faz diferente? É outra realidade. E por último, né? O conhecimento. Olha aqui, ó. Ela adora um debate. Ninguém ganha da Emília. Gente, que saco você ser liderado por alguém que quer ganhar todas as vezes. Cadê a humildade? Cadê o olhar diferente? Então, quando você acaba tendo uma líder como a Emília, eu sei que tem condições, tem contexto, tem um monte de coisa, gente, mas é bom vocês aprenderem aqui na estreia do líder e no dia a dia vocês não promoverem a Emília. A Emiliana é para promover, a Emília não. Eu vou falar para Cássia esse, tá bom? Muito bem, era a piada que dava para fazer com esse nome da Emília, né? Muito bem. E na Denso, eu estou fazendo um treinamento na Denso que uma das meninas que é da Argentina chama Emília. Eu tive que deixar claro que era uma Emília brasileira para a Emília portenha não ficar brava. Tá valendo, sem problema nenhum. Então, E o que que é não era um legal? caso real, né, professor? Exatamente, não era um caso real. Boa, Rafa. O que é legal da gente entender o caso da Emília, que eu também, quando vi o caso da Emília a primeira vez, cara, eu vi que, puta, cara, eu também promoveria por causa do resultado. Mas quando a gente promove alguém, lembra da frase de abertura, você cria um problema cultural. Porque as pessoas vão falar, é esse o modelo que eu quero, é esse o modelo que eu quero colocar. Muito bem. Professor, Gente, só oi, mais um querida. ponto também, Manda, que na Valéria. minha percepção, quando a gente promove alguém, ela já tem que estar sentada na cadeira, preparada, não tem que ter um porém, né? Então, olha que legal que você falou, né? Você pode promover pessoas que não têm a técnica ainda daquele cargo, mas comportamento é muito difícil de você mudar. Ah, sem Depois que dúvida. você promove, eu trabalhei para uma empresa que ela promoveu uns 4 coordenadores que não estavam prontos. Uma vez promovido, não tem volta, você tem que mandar embora. Porque a CLT não dá para você falar, brincadeira, volta. Meu, não tem. E o pior, Valéria, você cria um negócio assim, quer ser promovido, Rafael? Eu tô bem aqui, velho. Os outros 4 que foram promovidos foram mandados embora. E aí você cria um dilema na organização. Sim. Gente, só para fechar, o mesmo grupo do sim e do não, né, vocês vão trabalhar agora rapidamente, é o seguinte, o que você aprendeu com o caso do Evandro? Eu não vou ler o caso do Evandro, não vai dar tempo, mas eu queria colocar de novo o sim e o não, mas agora olhando o caso do Evandro, tem 5 perguntas lá, enfim, não é o objetivo aqui a gente aprofundar, mas tem um aprendizado legal do caso do Evandro. Então eu vou colocar vocês de novo na sala, 5 minutos, o que o caso do Evandro trouxe? Se você não leu, vê alguém que leu o caso, depois você lê o caso, mas o Evandro é um cara que recebe feedback, e ele tem uma postura perante o feedback, e esse é o enredo da história. Se você leu, compartilha com a turma o que você achou legal do caso do Evandro. Se você não leu, depois você lê. Mas escuta os colegas. 5 minutos e a gente volta. Essa é a última atividade com o mesmo grupo que você estava. Vai lá, boa troca. O que a gente aprendeu com o caso do Evandro? Queria ouvir aqui 3, 4 vozes, coisas diferentes. Vai lá. Escutativa. É necessário a gente ouvir o outro para que a gente possa alcançar uma melhor performance. Boa, Anderson. Quanto ele foi humilde também, né? De Excelente. escutar Quanto... e transformar, né? Isso em uma ação. Perfeito, Paty. Não ficou com picuinha de biquinho, né, cara? Ele recebeu o feedback de peito aberto. Legal. O que mais? Recebeu e. Vai, Pode Tamara. Ele recebeu e fez como disse a nossa colega na sala, um plano individual de desenvolvimento, né? Fez um plano de desenvolvimento. Boa. Que mais?
Colocaria comprometimento. Ele está absolutamente comprometido com seu autodesenvolvimento. Excelente, Tati. Maturidade. Ele teve Maturidade, Rúbia. para receber o feedback. Boa. Veja, então a gente já vai caminhando aqui, e para a gente olhar, a gente tem falado muito desse recurso do CEP mais R, né? Se a gente olhar, o Evandro, ele construiu um plano de desenvolvimento, como disse a Itamar, a partir de um CEP mais R. Ele criou conteúdo, foi fazer um curso, ele buscou um par para apoiar, ele foi buscar pessoas para darem feedback. Então, maturidade, sensacional, né? Então, para a gente começar a ir para a etapa final, como não tem milagre, o que a gente tem para segunda-feira? Para segunda-feira são 4 atividades, mas sendo que tem 2 filminhos, turma. Então, é bem legal para a gente se organizar. A primeira é fazer um teste de estilo de aprendizado. Eu já vou falar sobre ele. TED é um tipo de conteúdo e de pessoas que podem te inspirar, a Brené Brown e a Amy Edmondson. A Brené Brown, ela fala de vulnerabilidade e a Amy Edmondson vai falar de segurança psicológica. 2 TEDs eu vou colocar no grupo também, tem o QR Code no caderno de prática, mas são 2 temas que estão vinculados ao ensinar, a vulnerabilidade e um espaço seguro. E o quarto é o Canvas, que a gente já trabalhou, né? A gente já trabalhou do módulo Aprender para Liderar. O Canvas é para você consolidar o seu conhecimento. Detalhe importante: quando você for fazer o teste de estilo de aprendizado, uma coisa você vai perceber, e eu vou deixar ele aqui gravado. São 12 alternativas. Em cada uma delas, presta atenção. Em cada uma delas, você tem que escalar as 4 alternativas. Então, como está escrito aqui, ó, você vai classificar 4 para o comportamento que tem mais a ver com você. No caso, esse aqui. 3, depois esse e depois esse. Então, é importante, se você marcar um aqui, ele vai mudar. Se você marcar um aqui, vai mudar. Então, esse é o único cuidado que você precisa ter. Eu sei que alguém vai me perguntar isso essa semana e está tudo bem. A gente tem até segunda-feira. Aí, o TED da vulnerabilidade, né? Você assistir lá e ver como a vulnerabilidade se relaciona com o aprendizado, e o TED da Amy Edmondson, e o Canvas que você já conhece. Então, esse aqui é o nosso desafio para a nossa semana. Ô, Paulo, o Oi. TED da segurança psicológica é aquela que ela fala enfermeira do Isso. avião ou não? Perfeito, é isso aí. Segurança psicológica? Ah, Ela vai mostrar a origem. eu coloquei ele num trabalho nosso que a gente está fazendo. Muito legal, é muito legal Sensacional. aquele Que TED. legal, obrigado, Paty. Encorajou a galera a assistir, mas é um TED curto, gente. Tem a legenda, é bem tranquilo, mas um vai falar de vulnerabilidade, o outro vai falar de segurança psicológica. 2 conteúdos, o teste e o Canvas. Para terminar, tenho 4 minutos. Pergunta de aprendizado. O que foi mais útil para você na aula de hoje? Então, de novo, a turma da ansiedade, segura a onda aí, escreve para mim no chat, a partir de agora, 90 segundos, a gente já vai ter uma foto e já vai ter o meu NPS. Então, aqui é a colheita, né, para eu respeitar o tempo de você. O que foi mais útil para você? Essa é a pergunta de aprendizado, você tem que fazer sempre. Vai lá. 42 alunos, excelente. Vai lá. Só escreve o que foi mais útil para você na aula de hoje. Cara, ou o ansioso faltou hoje, ou ele se reeducou. 2 umas, Diegão. Ou ele se reeducou, ou ele segurou a ansiedade aí. Pode dar um enter, galera. Vai lá, dá um enter para mim. Muito legal. Aqui, ó, entender a importância de receber feedback, não promover a Emília. Olha que legal, Rafa. O mais útil foi entender que
mais útil foi entender que, olha que legal, o mais útil foi entender que toda a forma de aprendizado vale a pena, olha que legal. A importância do feedback, boa. A importância do feedback, excelente. Fala, querido. Muito bom. Então vamos lá, para o nosso ritual de fechamento. Primeiro, que você coloque aqui para mim qual o seu NPS, qual a sua avaliação na nossa aula de hoje. Então, 5/5, legal, Anderson, a importância do feedback em não interromper os elogios. Olha, Anderson, que bacana isso que você trouxe. Então, veja se já está o delegar aí a avaliação para você fazer da aula de hoje. Então, já está o link ali, por gentileza, para você me dar uma nota. Do estilo de liderança ainda. O estilo de liderança também, perfeito. Então, estou vendo ali. Depois eu recolho e faço essa leitura. Não, acho que Agora agora mudou. Tá. Agora já atualizou, já atualizou. Já atualizou, tá lá. Já tem 15 pessoas já responderam ali. Tá excelente. Temos 40 pessoas na sala. Muito bom. Então, ó, hoje a foto é uma tela só. A galera, quando vai embora, deixa um espaço vazio no meu coração. Muito bem. Então, vamos lá para a foto. Então, é o seguinte, são os heróis que ficaram até as 10 da noite. Aqui só tem cara bom que estuda. Vocês estão de parabéns. Eu queria fazer um destaque para duas pessoas. Um delas é o Rodrigo. Cadê o Rodrigo? Tá aí o Rodrigo ou precisou sair? Ó, o Rodrigo tem uma situação familiar hoje e o cara fez questão de vir. Eu falei para ele deixar para o ano que vem. Rodrigo, honra aí você, viu, cara? Muito obrigado aí pela tua coragem. E o segundo é para cada um de vocês. Muito legal. Vocês não sabem como ressoa aqui ver 43 pessoas na sala, esse horário. Eu hoje montei a aula bem de manhãzinha, que eu dei aula o dia inteiro. Então, assim, sensacional. Que turma engajada. Muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui. E aí eu vou pedir para a Alessandra, se ela quiser abrir a câmera, para ela sair na foto junto, né? Os 40 guerreiros do aprendizado estão aqui. Então faz cara de guerreiro. Atenção. 1, 2 e... Turma, super obrigado. Eu tenho 1 minuto. Se alguém quiser falar alguma coisa aí da aula, por favor, o lugar é agora. Diga lá. Eu não vou falar da aula, eu vou falar sobre você. Eu acho que se tem alguma coisa a ver com liderança, você realmente é o cara. O problema que eu tive e a importância que você deu para isso, para mim foi surreal. Não tinha como eu não estar aqui hoje. São coisas sérias e você, o respeito, o carinho que você tratou isso, o conselho foi surreal. Eu nunca tive assim de imediato com alguém me aplicando um curso do que você fez. Tá de parabéns, Paulo. Muito obrigado mesmo. Rodrigo, o que eu mais quero é que você mande uma foto depois com seu pai 100%, viu? Isso faz toda a Pode deixar. diferença. Será Tá mandado bom? sim. Um beijo para vocês. Tchau, turma. Muito obrigado. Uma ótima noite para vocês. Até segunda-feira. Qualquer dúvida é só me avisar. Um beijo no coração de vocês. Boa noite. Até Tchau. segunda-feira. Tchau, Tchau, tchau. turma. Obrigado. Boa noite. Tchau, Tchau. boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite.